do humor. Você tem que ter um protocolo, porque o patrão é o povo, de qualquer órgão público. Porque uma das coisas que você faz para destruir uma estatal, a primeira coisa que você faz é desmoralizá-la. Você tem que fazer com que o cidadão comum ache que ela é uma porcaria. Porque o abutre está ali na esquina. Está aí o povo de São Paulo aí com a Sabesp, está o povo do Rio de Janeiro com a Águas do Rio, que era a SEDAI. E olha que a SEDAI era um lixo, hein? A SEDAI era um lixo. Agora tá dando saudade. Porque a Águas do Rio, simplesmente, os caras são uns larápios da pior espécie. E depois que você privatiza, ela começa a dar dinheiro. Não, começa a dar dinheiro, começa a dar dinheiro. Começa a dar lucro. Não, começa a dar dinheiro por uma coisa muito simples. Eles começam a extorquir todo mundo. Sim. E depois que privatiza também, tem mais dinheiro do governo. Isso, eles entregam. Dinheiro do governo exatamente. O dinheiro rola. Ué, a maior fraude que o Brasil passou foi, e que caiu na cabeça do povo, manipulado pela mídia, foi a privatização da telefonia. Para quem não sabe, no Brasil, para quem é um pouquinho mais novo, um telefone custava o preço de um carro médio. Sim. Isso. Porque não existia um telefone no Brasil. Agora, o telefone na época também é o seguinte, as pessoas esquecem de uma coisa, né? O valor oficial que você pagava, eu ainda comprei telefone acionado, tá? Com subscrição de ações. Ou seja, você, na realidade, chegava na empresa estatal e você comprava, vamos dizer, o telefone, o meu na época custou acho que R$1.200. Custou R$1.200 na época, que hoje daria talvez uns R$6.000 ou R$8.000. Eu paguei no telefone. E não, paguei R$8.000 e sabe o que eu fiz? 90 dias depois eu vendi, o meu era acionado, eu vendi as ações, ainda tive um lucro de uns 20%. Por que vinha com ações? Investimento o telefone? Era porque você comprava ações. Aí você, para ter a linha, você tinha que ser acionista. Aí eles te vendiam um lote de ação pelo Banco do Brasil, aí você podia vender aquelas e continuava com a linha. Você só vendia as ações, aí continuava com a linha. Mas aí o que acontece? O que aconteceu? Entrou o governo mais bandido da história do Brasil, que manda no Brasil até hoje, que é o PSDB dos tucanos, do Fernando Henrique. Tá? Então é o seguinte... Esse foi o mais tirano de todos? Não, não é tirano. Esse foi o que enraizou a ladruagem, a doação do patrimônio público. Foi ele que criou o processo. Foi ele que, exatamente, ele que implementou o processo. O Collor não foi aprovado. Botaram ele para fora. Aí deixaram o Itamar 2 anos, criou aquela história, fizeram a farsa do Plano Real, aquela história toda. O Itamar foi ruim? Itamar não foi ruim. Itamar foi, tanto é que passaram a perna nele. Tá? Mas Itamar, aturaram o Itamar 2 anos. Itamar foi até bom, porque deixando o Itamar governar um pouco, o Itamar, o que ele mais desenvolveu na época foi o nacionalismo. Ele saiu com um discurso ele é, mas é o seguinte, identidade. Ele saiu omisso para mim não brigar. O único erro dele foi a privatização da Companhia Siderúrgica Nacional. Foi o único erro que ele cometeu. Instado por Fernando Henrique, por Ciro Gomes. Ciro Gomes participou de tudo. Tudo. Doação da Companhia Siderúrgica Nacional. O Ciro Gomes é entreguista, então? Então, também. Tem discurso bonito, mas na prática é essa. Ele era do PSDB, ele que praticou a privatização da CSN. Porra, velho. Todo mundo falando que ele é nacionalista e tal. Cara, soberania nacional. Nacionalista sou eu. Vai estatizar todas as empresas e tal. Vai nada. Então é outra entreguista, então. Meus amigos, todo mundo é meu amigo. Sou amigo de todo mundo. Um cara de muita inteligência. Quem? O Fernandinho Beiramar também. Muita inteligência. Né? Marcola também é muito inteligente. Né?
Eu não estou falando que ele está nesse nível de crime, absolutamente. Não, eu sei, mas eu já votei nele. Eu já votei nele, eu fiz campanha para ele, e eu achei que... Eu sabia de todas as cagadas dele, mas eu acho que todo mundo tem direito a se redimir. Mas ele não se redimiu. Ele é a mesma pessoa, só tá enganando. Então, terceira via furada, fajuta. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Então, deixa eu explicar aqui. O brasileiro era assodado por um problema que era a falta de telefone. E o que aconteceu? O Brasil gastou 30 bilhões de dólares e reformou toda a telefonia nacional. Só na minha cidade, a minha cidade foi rasgada de fora a fora de galerias. O engenheiro, conversando com o engenheiro da empresa, ele falou assim, pelas condições atuais, que já mudaram, mudaram por quê? Porque agora a gente tem fibra ótica, onde passa um cabo, passa 1000. Tá? Então é o seguinte, pelas configurações atuais, nós temos aqui, para essa cidade aqui, a expansão garantida até 2050. Isso era 98. Isso aqui é para 50 anos, expansão. Foi rasgada de ponta a ponta. O Brasil gastou 30 bilhões de dólares e privatizou ela por 19 bilhões. Privatizou ela por 19 bilhões. Doaram a Embratel. Doaram a Embratel para um grupo. O grupo quebrou, roubou dinheiro, levou dinheiro do BNDES, levou a Embratel, esqueci até qual é o nome do grupo. Tá? E agora está com a Claro. E doaram para o Slim. O Slim chegou lá como salvador da pátria e pegou a Embratel. A Embratel, a estação terrena da Embratel, era lá em Itaboraí. Tanguá. Hoje Tanguá é emancipado, que outra coisa que o brasileiro soube fazer muito bem foi criar municípios sem criar receita. Fantástico. Você, onde tinha 10 municípios, você não aumentou um centavo de receita e você criou 12. Tá? Aí você tem 22 municípios e você tira o dinheiro da onde? Da onde você vai tirar o dinheiro para fazer isso aí? Aí o Brasil começou a criar municípios. Itaboraí, por exemplo, era um município que tinha um distrito chamado Tanguá. Tanguá virou um município. Tanguá virou município. Um município que vive do fundo de participação dos municípios, porque lá tinha duas empresas, grandes. Tinha a Embratel, que acabou. A estação terrena acabou. E tinha a Companhia Brasileira de Antibióticos, que apesar do nome era privada. Chegou a ser a segunda maior fabricante de antibióticos do mundo. Antibióticos, matéria-prima. Privada aqui, brasileira? Cibram com N. Cibram. Companhia Brasileira de Antibióticos. Faliu. O governo não estendeu a mão, nada. Era eles faziam matéria, eles faziam lá. Eu já estive lá uma vez, eu quase que fui trabalhar lá. Né? Quase que eu trabalhei lá. A Companhia, essas duas empresas acabaram. Tanguá, sem acrescentar nada, virou mais um município. Proliferou o município. Em 1972, se não me engano, a Inglaterra extinguiu 65% dos municípios. Redução de gasto, né? Redução de gasto. O Bukele fez a mesma coisa. O Bukele lá eliminou lá, porque acho que os estados são municípios. O país é pequeno, né? Então é o seguinte, ele eliminou acho que 2/3 também. Deve ter usado o modelo inglês. Né? Desfazer isso hoje no Brasil é mais difícil, né? Tudo é mais difícil porque aumentar aqui. Olha só. O problema é porque a pessoa tem uma naturalidade ali, né? Tipo, nascido em tal cidade. E de repente você tira aquele município e não existe mais. Não tem problema não, ele é brasileiro. E fora os outros interesses públicos. O vereador lá não quer que acabe, o prefeito não quer que acabe. Exatamente. Não, se você depender das partes interessadas, ninguém quer. Porque a mamata é boa.
Mas você dá um jeito nisso, tá? Chamada cagada de vaca. Quando a vaca caga, o que tiver embaixo vai junto. Dane-se. Cagou de cima para baixo. Pode querer, pode não gostar, pode brigar. Você vai fazer o quê? O que os vereadores de Tanguá vão fazer contra mim? Vão fazer greve? Uhum. Vão fazer greve? O prefeito que eu eliminar a prefeitura dele vai fazer o quê? Vai sair na rua e procurar adesão popular? Vão tomar uma coça. Se ele for fazer um movimento para voltar ao município, para ele ser prefeito de novo, vai tomar uma coça. Mas eu não sou a favor que... Pode continuar o município, não tem problema não. Pode continuar o município. É só acabar com a Câmara dos Vereadores, acabar com a autonomia do município, ligar ele diretamente à estrutura da União e colocar o administrador público como CEO do município. Tá? Igual na China. Igual na China. Modelo que dá certo. Modelo é tranquilo. chinês. Isso. E outra coisa, o seu filho está com quantos anos? 11. Você vai chegar para o seu filho e vai falar assim, meu filho, você pode ser médico, você pode ser dentista, você pode ser economista, mas você pode ser funcionário público. Funcionário público. Específico ou inespecífico, você vai ser funcionário público. Você vai ter um plano de carreira. E funcionário público, você pode chegar a presidente do Brasil, que é o modelo chinês. Lá, eu não teria chance, né? Porque lá realmente, para ser presidente, que é uma eleição indireta, porque existe eleição direta lá para deputado, lá existe eleição direta para deputado. O deputado é voto popular mesmo? Voto popular regional. E outra coisa, sabe como é que funciona o congresso deles? Os caras trabalham um mês direto. Eu soube isso essa semana. Eles trabalham um mês direto lá no congresso. Na realidade, aquele mês é um projeto, é um plano de ação para os próximos 12 meses. Caramba, ele fica eficiente pra caramba. Ele fica é o seguinte, quanto tempo? Ele fica um mês lá. Não, eu sei, mas depois que ele é eleito, ele pode ficar não sei tempo? O mandato, não sei se são 6 anos. O seguinte, deve ser 5 anos. Igual era aqui antigamente. Aí é o seguinte, porque obedece, acho que lá o presidente lá é 5 anos, eu acho. O Xi Jinping também é 5 então, anos. Então é 5 anos. Então é o seguinte, o cara fica 5 anos. Ele trabalha um mês lá. Um mês a gente vai se reunir aqui para fazer um plano de ação para Araguari. Todos eles em conjunto. Todos eles em conjunto, um mês. Tá? O ano que vem a gente vai vir aqui para ver o que deu certo, o que deu errado e fazer o plano para os outros 12 meses. E adequação do plano. E nesses 11 meses você vai trabalhar lá na sua base. Na sua região. É lá que você vai trabalhar. Caramba. Você não vai ter gabinetezinho lá com mulher coxuda, com a fulana, filha de cicrana, aquele pessoalzinho que você pega. Não pode ter um quarto com espelho no teto não tem. Não tem. Pode, não? Não, só em presídio no Brasil. E se surgir uma demanda de última hora, como que resolve? As demandas são feitas para os órgãos específicos, porque lá tudo funciona. Tudo funciona. Você lá, você faz as demandas. Você pega o seu plano de ação, você vai implementar ele no seu local. Aqui o que você faz? Estamos aprovando 50 bilhões para emenda. O que é emenda do orçamento? É suborno. Você vai comprar o voto do deputado através da emenda parlamentar. É o mensalão regularizado. É a roubalheira regularizada, porque 99%, vou botar 95%, para botar gente aí honesta. A gente sempre dá uma margem para quem quer ser honesto. O cara que reclama da roubalheira diz que é honesto, fala assim, você está reclamando por quê? Eu estou dizendo que é 95%, não falei que é 100%, você se coloca no seu lugar. Né? Então é o seguinte, o que acontece? Eu pego 10 milhões, vamos dizer que é o seguinte, eu vou botar sinais de trânsito inteligente em Araguari, e você é o prefeito de Araguari. Eu mando essa emenda, em nome de Araguari, 20 milhões de reais para todo o sistema de trânsito. Aí, quando eu faço isso, o que eu faço? Eu como deputado que mandei para ser... Primeiro você compra a empresa que monta o semáforo. Primeiro eu mando o Robertinho lá falar com você o seguinte, olha só, tem 20 milhões para você aqui. Né? Que legal, não é para ter legal, não. Você vai levar o seu também, mas
é eu que vou fazer e acabou. Vamos pôr semáforo, esses 20 milhões é semáforo. semáforo. Vamos embora. E é assim que é feito. É assim que é afanado o dinheiro. É a mesma coisa. Qual brasileiro que não sabe como funciona um Detran? É o que eu falo. A pessoa, eu consigo falar para qualquer um porque eu falo o mundo real. Sim. Eu falo aquilo que o cara fala aqui quando ele desliga a câmera. Exatamente. Eu falo com a câmera ligada. Eu não tenho, eu já falei, eu não tenho mais esperança de ter boa imagem. Bonito eu não vou conseguir ser. Então é o seguinte, meu papo é um só. Aqui, quando desliga a câmera, não, isso aqui eu não podia falar, isso aqui eu não faço, isso aqui é aquilo. Quantas vezes vocês já passaram por isso? Dezenas de vezes. Não precisa nem dizer. Dezenas de vezes. As coisas acontecem. Porque ninguém quer ficar mal. Todo mundo quer um omelete, mas ninguém quer quebrar os ovos. Sim. Não é só pedir para tirar Rubão. A galera, muita gente que passa aqui, não é muita gente, mas acontece. Acontece muito. Frequentemente. Eles vêm aqui, eles falam coisas que eles acreditam. Mas quando a gente desliga, eles falam a verdade. Que é muito além do que o que eles acreditam, entendeu? Isso. Vai muito além. Isso. Sabe? Tem coisas é uma realmente... minoria, né? Não, eu falei que era muita gente. Eu falei muita gente, pô, não é muita gente, mas acontece. É por isso. Não é muita gente, mas acontece. Não é muito. Realmente não é muito. A galera que realmente passou aqui, a grande maioria é até bem verdadeira. E mesmo os verdadeiros, eles pisam em ovos. Eles têm medo de falar tudo que acredita no microfone. E eu entendo. Eu entendo também. Eu entendo, né? Nem todo mas mundo... muito é para agradar a militância, né? Você concorda com isso aí? O cara que não toca real, a maioria é para agradar a militância, né? Não, tem de tudo. Tem o que quer agradar, tem o que tem medo de ser retalhado, por exemplo, às vezes... Pelo não foi golpe. Aí depois que acaba é golpe. Mas tem o que tem medo do judiciário, tem o que tem medo de... tem de tudo. Tem de tudo. A diferença básica minha é que você não tem medo de nada. Não, é o seguinte... não, porque eu trabalho com muito respeito. Eu coloco as situações, quem quiser vestir a carapuça que vista. O que você acha, Rubão? Foi golpe ou não foi? O quê? Bolsonaro tentou dar um golpe no Brasil? Porra nenhuma. Não tentou fechar com o exército? Não.